Eu sou psicóloga clínica, me chamo Bruna Araújo e estou aqui com o Matheus Blendler. Nós vamos falar sobre o mito de Narciso através da nossa abordagem, que é a psicanálise. Como a Bruna me disse, me chamam de Matheus, né? Já puxando já pro Lacan, foi assim que me nominaram. Sou psicólogo clínico e é um prazer participar desse primeiro podcast sobre o mito de narcisismo, enfim. A gente vai começar falando um pouco sobre o mito, né, em si, de Narciso, é um mito grego, que também é greco-romano, na verdade, né? Sim. Narciso era um homem muito belo, atraía muitos olhares, mas ele também era muito indiferente aos outros. Era como se existisse apenas um mundinho de Narciso em que ele habitava. E, em um certo momento, Narciso ele se vê no caminho de uma ninfa, a Eco, e ela fica perdidamente apaixonada pelo Narciso. Sofre de amores por ele. Assim como muitas outras, né? Muitas outras, assim como todas, sofriam por Narciso e pela sua indiferença. E o deus Eros, vendo esse sofrimento da ninfa, acaba amaldiçoando Narciso para que ele se apaixone pela própria imagem. Então, num certo momento, Narciso sai, sente sede e se debruça sobre um lago para beber das suas águas e acaba vendo pela primeira vez o seu reflexo. Ele não sabia como era a sua aparência, ele não sabia o quão belo ele era. E quando ele se vê naquele reflexo, ele se apaixona por ele mesmo. E aquela paixão é tão avassaladora, é algo tão extremo, que ele não consegue se afastar. Ele não consegue deixar de olhar para aquela beleza extraordinária. Ele é capturado pelaquela imagem que ele nunca tinha visto antes. Exato. Então ele acaba ficando dias a se olhar naquele reflexo das águas, que era considerado um espelho, né, de tão límpida que era, e acaba não comendo, não bebendo de suas águas para que a imagem não saísse, não tremeluzisse, não se desfizesse, e acaba definhando até a morte. Então, após a sua morte, os deuses se compadecem e nasce a flor Narciso, onde estava seu corpo. Esse é um mito bem resumido de Narciso. Inclusive, essa flor ela nasce sempre próximo aos rios, aos lagos. Inclusive, até é irônico, por causa que Narciso era filho de um rio Cefiso, se não me engano. Uhum. Então, ele nasce e morre próximo das águas. Nasce e morre próximo das águas. E é uma flor que ela não é muito comum, né? Não é em todo lago que tu vai encontrar um Narciso. É muito difícil de pegar e de dar. Isso também traz algo de místico que converge com o mito. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente falar, primeiramente, é sobre a etimologia do nome de Narciso. Narciso é um nome grego, Narcissus. Possivelmente não é uma palavra de origem grega, mas é um empréstimo de alguma língua mediterrânea, provavelmente da ilha de Creta. E etimologicamente o Narcissus, ele contém o elemento narc, que em grego ele significa entorpecimento, torpor, cuja base deve ser o indo-europeu, e esse nerc é entendido como encarquilhar, estiolar, morrer. O que é interessante nessa nomenclatura é que esse narc, que esse elemento narc do nome, ele também é encontrado em narcótico. Narcótico, as drogas, elas são usadas geralmente para entorpecer uma dor, para entorpecer algo que não queremos olhar. Então esse narc ele pode ser entendido como uma recusa da dor, como uma anestesia através dos narcóticos. O narciso, ou o narcisismo, seria como uma defesa narcótica contra o sofrimento psíquico. É aquela dor da falta, aquela dor do vazio. Atualmente, é a dor da falta de faltar, sabe? De como a gente tem muita abundância, muitos estímulos continuamente, quando falta, essa falta é percebida de forma extrema. E também a própria tecnologia pode ser entendida como algo a anestesiar um tédio, a anestesiar uma falta, a anestesiar uma dor psíquica. O torpor de Narc, ele remete a um estado de autossuficiência ilusório. O sujeito ele se fecha ao contato com o outro e ao mundo exterior em si, mergulhando em uma contemplação estagnada de si mesmo. O narcisismo primário, que Freud traz nos seus estudos
sobre o narcisismo em 1914, ele traz que o narcisismo primário é quando o bebê se percebe no mundo como um ser completo, que tem toda a atenção da sua mãe. A majestade, sua majestade do bebê, como o Freud brinca, né? E como outro diferente daquela mãe, como uma separação também. Que não faz parte daquele mesmo ser, ou melhor, a mãe não faz parte dele. Exato. Até muitos, né, falam, psicanalistas, o próprio Lacan ele traz disso, assim, que pro bebê o seio da mãe faz parte dele. Sim, eles são uma coisa só. É uma coisa só. Uma única coisa. Ele não entende ainda que aquele cordão umbilical foi cortado. Exato. Esse entorpecimento, que é o investimento da libido no próprio ego, ou seja, em si mesmo, que a gente vê no narcisismo primário, quando o bebê é a sua majestade, ele pode agir como um entorpecimento emocional e relacional com terceiros. Porque ele gasta tanta energia olhando para si mesmo. A famosa economia libidinal. Exato, né? que não sobra para terceiros, para outro alguém, além de si mesmo. O próprio Freud fala nos seus estudos que quando temos a castração, quando temos a lei do pai que o Lacan traz, aquela criança ela quer voltar novamente ao estágio primário. Ela quer voltar novamente a ser aquele ser que não conhece a falta do outro, que não conhece esse vazio existencial, de tipo, meu Deus, eu só sou mais um, eu não sou um aqui. E isso é bastante visto também, esse movimento de regressão, principalmente com irmãos. Quando tem um irmão mais novo que é bebê, Quando e nasce, aí esse movimento de regressão é muito, muito presente com o mais velho. E é muito observável, né? Eu acho que é por isso que é tão presente, porque a criança realmente ela regride, ela volta a fazer xixi na cama, volta a querer mamar. Então, acho que explorando o nome de Narciso a gente consegue tirar muita coisa nesse primeiro momento. Eu não sei se tu quer trazer alguma questão em cima disso. Eu acho que um ponto bem interessante dessa questão de, tipo assim, não tem tempo pro resto, pros outros, pro terceiro. É uma captura tão forte que ele fica preso ali. Enamorado por si mesmo. E é bem interessante nos escritos de Lacan que ele traz o narcisismo, né, que ele introduz uma tensão fundamental entre o eu e o sujeito do inconsciente, demonstrando uma identificação imaginária. E também demonstra que é um tempo lógico do inconsciente de elaboração. Como assim? Naquele momento, aquele tempo que, para quem é de fora, percebe como uma vida inteira, é o tempo de elaboração que o bebê está tendo com ele mesmo, construindo a própria imagem. Por causa que antes, né, antes dos 6, né, até estipula ali dos 6 aos 18 meses, mas pode ser dentro desse período, a imagem que o bebê vê de si é totalmente fragmentada, por causa que não sabe quem é ele. Então, nesse tempo que ele se olha pelo espelho, né, o estágio do espelho é uma forma de dizer, mas o Lacan ele traz até esse espelho no olhar da mãe, no reflexo da pupila que o bebê olha na mãe e se identifica. E aí ele se forma. Então, ali ele introduz a questão do reconhecimento, que para ele existir, para ele se unificar com uma imagem, ele precisa ser reconhecido por esse outro. Até porque Narciso, quando olha essa imagem, não está falando aqui sou eu. É uma imagem muito bonita, ele não sabe que é ele que ele está vendo. Que ele está vendo, exato. É algo muito infantil, inclusive. Por isso que é o narcisismo primário, né, da parte da primeira infância. Por causa que ele não consegue se conhecer ainda. Então, eu acho que é um ponto bem importante nessa questão do tempo. E a gente pode refletir, tipo assim, quanto tempo que a gente gasta, hoje em dia, nos tempos atuais, com as tecnologias, digamos assim, nos admirando. Qual é o nosso tempo lógico que a gente fica para elaborar isso? Essa nossa própria imagem. É também interessante a gente linkar o fato desse estágio do espelho. Ele acontece quando o bebê se vê pela primeira vez no espelho, né? Atualmente, com o livre acesso a smartphones, a internet, ao próprio Instagram, em que as mães estão em seu momento de retorno ao infantil, vamos dizer assim, com aquele seu bebê querendo mostrá-lo. E esse bebê também se vê nessa tela, também se vê sendo gravado. Seria a tela um novo espelho, então, de Lacan? De certa forma, sim. Talvez não seja o primeiro espelho, que é o olhar da mãe, né? Essa dimensão especular que traz a pupila, o olho da mãe. Mas, sim, seria um segundo espelho que aquela criança vê. Já influenciada desde então a se ver naquela tela, enfim, naquele celular também. Sim. Não só por causa que ele se vê ali, mas por causa que ele vê a mãe se vendo ali também. Então, uma influência maior ainda, é o dobro. Não é só ele se admirando, é a mãe se admirando por ali também. E a mãe o admirando ali também. Exatamente. Obrigada. E eu acho que outro ponto importante de trazer nessa parte inicial assim do mito é sobre a eco.
Eu fiquei muito interessado por essa personagem, né? Que ela é, enfim, de forma bem resumida, né? Ela é amaldiçoada por Juno, por Hera, né? A repetir as palavras do outro. Ou seja, ela não pode criar algo. Ela tem que repetir aquilo que o outro diz. Isso também diz um pouco sobre Narciso. De uma certa forma, paralelamente, os dois estão fazendo uma repetição nesse sentido. Mas no caso da Eco, ela tem que repetir aquilo que o outro diz. Inclusive usa isso para tentar seduzir o Narciso. Né? Quem está aí? Quem está aí? E aí o Narciso vai se aproximando, mas não sabe com quem que ele está falando. Porque só há uma repetição, não há uma troca, não existe aquele outro. Então, como que ela está destinada a não ocupar nenhum papel, de certa forma, por causa que ela não consegue falar, ela só consegue repetir. Ela não ocupa nenhum lugar, né? É como se ela não fosse um sujeito, entendeu? Exato. Então, talvez seja uma das piores maldições, talvez seja uma maldição pior ainda da que foi dada a Narciso. Por causa que ela não pode se consolidar como um simbólico, como um eu. E a Eco, ela também fala dentro do mito como um outro olhar sobre o egocentrismo, que o Narciso tem o narcisismo da imagem, com a sua própria imagem, mas a Eco, ela foi amaldiçoada por ser muito boa com a lábia dela. Ela sabia articular muito bem os discursos. Ela enrolou Juno, ou a Hera, né, para os gregos, que era a deusa do casamento, a mulher de Zeus, a oficial, no caso. E ela foi amaldiçoada justamente por querer ajudar Zeus a dar suas escapadas com os mortais. Quando Juno descobriu, ela estava sendo enrolada pela Eco, ela foi amaldiçoada de só repetir. Isso fala sobre um outro tipo de narcisismo, um outro olhar sobre o egocentrismo, que é o narcisismo intelectual. Do tipo, eu sou mais inteligente que os outros, eu falo melhor, eu sei mais. Isso também é um outro modo de mascarar, não com imagens, mas com falas, com a linguagem que o Lacan tanto gosta. A mensagem aqui do mito, que é esse artigo do Paulo César Júnior, que ele, na verdade, não é psicólogo, ele é formado em letras. Esse aqui é o doutorado dele em letras, que ele traz, abre aspas, estava-se novamente no verão, o jovem Narciso, sedento, aproximou-se da límpida fonte de Téspias para mitigar a sede. Como as flores que Hipólito colhera para ofertar a Ártemis, jamais haviam sido tocadas, nem mesmo pelas asas de ouro das borboletas da primavera, assim as águas da fonte de Téspias eram tão puras que nem sequer delas se haviam aproximado os lábios ressequidos dos peregrinos. Essa representação de um lugar sagrado, puro, perfeito, pode ser visto com a ótica psicanalítica como uma representação da perfeição do absoluto, algo que beira o divino, ou seja, inalcançável. Aquelas águas eram tão puras e foram elas que refletiram aquela imagem de Narciso, aquele eu ideal inalcançável. Quando o eu real busca esse eu ideal que o outro dá para ele, porque o ser ele passa a existir muito antes de existir de fato, ele passa a existir através de uma idealização de seus pais. Ele já tem um significado antes de ter um eu. Ele já tem algo de divino. Por isso que tem tantos mitos com crianças divinas. Existe já uma inscrição dos pais nesse bebê, nesse Narciso, enfim, né, sobre quem ele vai se tornar, o que ele é. Isso. Na mitologia, o Narciso ele morre por não conseguir deixar de ver o próprio reflexo, e esse reflexo é o eu ideal, que é inalcançável. E as redes sociais, elas reforçam esse eu ideal, porque através dos filtros, através dos likes, através de quantas visualizações eu tenho nos meus vídeos no TikTok, ou quantas curtidas eu tenho nas minhas fotos no Instagram, isso vai dizer o valor que eu tenho. Não só no ambiente virtual, mas também indo para a via da subjetividade. O valor que eu tenho como ser humano. É como se eu não fosse visto por esse outro, que agora a gente, falando em tecnologia, o grande outro é a pessoa no outro lado da tela. Se eu não for visto por esse alguém, eu não existo. É como se fosse uma condição de existência. Eu ter likes, eu ter visualizações, eu ter feedbacks nas coisas que eu posto. Porque senão eu vou excluir. Flopou. Flopou, Então eu vou excluir e fingir que não aconteceu. Porque se ninguém viu, é porque não existiu. É algo que mexe muito também na autoestima. Na própria percepção. E é interessante que o Lacan traz isso no Seminário 11, que é exatamente essa expressão, o eu ideal, e ele também faz um parênteses, né, um paralelo com o ideal do eu. Então, que nem tu disse, né, o eu ideal seria essa imagem idealizada, do Narciso mesmo, a imagem idealizada. Uma divindade, quase. Exato. E o ideal do eu seria justamente, né, essa instância simbólica do outro, desse grande outro que está
né, no outro lado de uma tela, né, que está em várias telas, na verdade, né, julgando, comentando, compartilhando ou não compartilhando, né, que observa ele e julga ele. É como se a gente vivesse dentro de um grande Big Brother. Sim, de certa forma, sim. Depois, seguindo aqui com a narrativa do mito. Fala, debruçou-se sobre o espelho imaculado das águas e viu-se. O narcisismo é gerado através desse ideal que a gente já falou. Mas nesse ato de Narciso se ver nessas águas, é como se ele visse novamente o ser desejado, que ele passa a desejar novamente. Ser, no caso. Eu passo a desejar novamente ser esse objeto de desejo que não é mais desejado. Falando... Se colocando nessa posição. Sim, como se quisesse retornar a esse estágio. Eu quero retornar a ser desejado. É como se fosse a própria negação da castração. Voltar-se para si. Exato. O narcisismo como uma defesa contra a castração e a finitude. Uma recusa simbólica da falta, da tentativa de negar a castração, a lei, o nome do pai. O sujeito ele prefere amar a si próprio a sofrer a dor de não ser amado pelo outro. Desse externo, de se ver como um ser imperfeito. Ele se sente ameaçado e se fecha, se reclusa. Aqui a gente está falando do narcisismo primário, mas esse comportamento não é à toa que o nome é transtorno de personalidade narcisista, é exatamente próprio do narcisista, de voltar-se a si mesmo, desse altar ideal de si próprio. Ele idealiza tanto a si mesmo que ele passa a idealizar os outros também. Então os outros nunca vão ser bons o suficiente para estarem com ele, para ele estar em um relacionamento que envolva outras pessoas. É muito mais confortável ficar nesta posição. Exato. E essas outras pessoas que ele traz para perto, né? No caso, a gente vai além, né? No narcisista mesmo. Né? Ele traz essas pessoas para adorar ele, para voltar para essa posição. Como um suporte, um meio para voltar para o narcisismo primário. Porque ele não consegue. Ele se próprio, o narcisista não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa que o outro faça isso. Ele precisa também. De uma plateia. Exato. Ele precisa ocupar o papel da eco, de quem fala muito bem, de quem é visto. Daí entra no narcisismo. Exatamente. Perfeita comparação com a eco nesse sentido. Ele enamora através do seu discurso, né? Ele compra muito bem isso. Ele compra os espelhos para ficar ao redor dele, para ele poder se admirar. E o espelho a gente pode até trazer até no próprio literatura grega como aquele ideal que o próprio Platão diz, do imaginário. Sim, daquilo que é a imagem, o imago, o ideal e o real. Sim. Essa fronteira entre essas águas não tão turvas e límpidas, né, puras, né, se encontra a diferença entre o real e aquele que é imaginário, que é ideal, que é perfeito. Então, nessa construção do mito de Narciso, a imagem que ele vê talvez seja mais bonita do que a imagem real dele. E na atualidade, a imagem que vemos nos filtros é mais. Exatamente. A gente usa os filtros para ficar mais bonito, mais atraente do que a gente realmente é. Se a gente quiser usar um pouco mais, a gente pode estender isso das redes sociais para as redes de relacionamento. Um Tinder, um Grindr, vamos abranger todos aqui. Sim. Mas nesse sentido de eu coloco fotos, muitas vezes editadas, ou de ângulos em que eu me sinto mais atraente para atrair esses espelhos. Porque muitas vezes as pessoas elas nem estão ali para se relacionar de fato, né? É só para alimentar o próprio ego, né? Ou para sentir o prazer de dar o dislike ou de dar o like em outro alguém. Claro, porque o poder que isso dá, tipo assim, as pessoas... Eu posso escolher se eu estou sendo desejado, bonito, né? Eu estou sendo desejado e eu escolho quem que eu estou sendo desejado e eu também estou desejando. É. Eu estou desejando e eu estou escolhendo aqueles que eu desejo. É uma posição extremamente confortável para quem diz. Porque muitos relatos, assim, de amigos, pelo menos próximos que eu tenho, falam que, nossa, foi horrível. Foi um encontro, assim, nada a ver. Se eu conhecesse pessoalmente, acho que nunca teria saído com essa pessoa. Então, é realmente uma ilusão que quando, de fato, tu conhece esse alguém, que tu tem contato com o real, tu percebe que era um imaginário. Que era apenas um ideal. E o ideal é quem tá dando like. Né? Exato, não. E é um ideal que eu idealizei. Sozinho, em casa, com o meu celular na mão. Eu idealizei aquela pessoa. Eu idealizei esse encontro. Assim como eu idealizo tudo. A minha volta, através das redes. Exatamente, por causa que tem o lado da pessoa que tá ali no Tinder recebendo os likes, enfim, os matches, mas também tem esse outro lado que tu tá desejando e tu tá construindo um monte de ideias da pessoa. E desejando receber esses likes também, né? Sim, mas
construções de tipo assim, a descrição da pessoa, a música que ela gosta, significa que a pessoa é A ou B, e a pessoa, né, merece mais a minha atenção ou não. Ou, eu dei um like porque eu vi uma foto de um gato. Sim. É nisso que é baseado muitas vezes, né? Tu nem conhece ou busca conhecer. Até porque em segundos, né? Aquela imagem basta. Exatamente, até porque em segundos vai like, dislike e vai. Ou, putz, dei dislike sem querer. Eu acho que nesse sentido dessa pegada virtual, digamos assim, eu acho que é muito mais entorpecente, se a gente for para a palavra do narco, né, Narciso, né? Muito mais narcótico do que antigamente, digamos assim. Por causa que é em tempo real. A temporalidade para a gente elaborar no nosso inconsciente é muito menor. Porque eu faço um post e aí eu tô vendo ali um monte de like, reação e comentário e tudo mais. Seja positivo ou negativo. Em questão de segundos. Exato, não é tipo, por exemplo, vamos ver como é que a imagem é tratada nos séculos anteriores, assim. Não era todo mundo que tinha uma própria imagem numa sala, em algum lugar. Não, era só as pessoas que poderiam comprar por ela, né? Pagá-la. Exato, e demorava tempos para sair essa imagem. Tu não sabe se aquela foto que vai ser revelada, né? Vai demorar algum tempo. Tu não tem aquele imediatismo de saber, eu vou mudar essa pose, eu vou ficar melhor assim. Desse idealizar tanto. Eu tava indo muito além. Eu tava pensando nos retratos pintados. Mas também. também a questão de... Fica um dia inteiro. Daquelas máquinas que tu não sabia nem se a luz estava boa, se estava estourada, se não estava. Uhum. É. Mas, tipo, nesse sentido, é uma problemática maior por esse imediatismo. Mas essa função narcisista social já existe há muito tempo. Por exemplo, o rei Luís XIV, XV, que ele usava saltinho para se parecer maior nas pinturas, retratos da família, as perucas. Então há uma preocupação com essa imagem que eu levo pro outro há muito tempo. Sempre foi assim. O próprio Napoleão gostava de pedir seus retratos com ele um pouco mais alto. Sim. Um cavalo branco de Napoleão. Mas é como que essa imagem é tratada hoje em dia. Os aplicativos de edição, os filtros do Instagram. Os Photoshops. Os Photoshops também. Mas falando em imagem, tem uma imagem do Caravaggio. Ela foi pintada no século XVI, muito antes da gente conhecer a psicanálise. Ele fez uma representação do mito de Narciso, e nesse artigo aqui em específico ele traz sobre este quadro, sobre ser um período barroco, né, em que ele pintou esse quadro, então tinha bastante aquela brincadeira de contrastes de luz e sombra nas pinturas. Uhum. E aqui ele fala que o quadro do Narciso, do Caravaggio, é uma construção que revela os elementos estéticos característicos da sua época, quando vigorava a concepção de arte barroca. Assim, a pintura é marcada pelo jogo de claro e escuro, pelo qual o objeto se define. A luz recai principalmente sobre as partes do corpo do Narciso real, enquanto o Narciso do reflexo na água está coberto pela sombra. Desse modo, a representação do Narciso real é iluminação, vida, existência de fato. Esse Narciso real, ele pode ser entendido também como um símbolo do ego fixado em si mesmo. É aquele que está com a luz em si, que está recebendo essa atenção. Ela é reconhecível e tem contornos palpáveis na obra do pintor. Exato. O reflexo na água, por sua vez, é indefinido, obscuro, sombrio, turvo, que remete ao impalpável, ao insólito. Aquele lado do ser humano que está além da nossa capacidade de compreensão. O eu fragmentado. O eu fragmentado. Ou a sede desse desejo. Sim. O desejo não realizado, um objeto de amor inatingível. Talvez o eu ideal? Com certeza, o ideal. Não. Ou seria o Mas aí ideal, a gente pode entrar, quando a gente, né, vamos fazer a pergunta analítica, assim. Quando a gente vê uma imagem turva, se eu tô de um ângulo, né, se tu tá vendo de lado o Narciso, tu vê aquela imagem. Se tu tá mais próximo, tu vê a imagem dele um pouquinho melhor. Então, quantos desses eus ideais, esses imaginários existem? Principalmente se a gente trazendo nos dias de hoje. Não é só, digamos assim, uma construção da imagem, são várias. Exato. São múltiplas pessoas. Não é sobre só eu ser a mais bonita. Eu também tenho que ser a melhor financeiramente. Eu tenho que ser a melhor em estética de corpo. Eu tenho que ser a mais inteligente. Eu tenho que ser a melhor em todos os âmbitos. E quando a gente se depara com o fato de que não somos os melhores em todos os âmbitos, às vezes não somos melhores em nenhum, aí acabou. Aí quebra o cara, né? É. Aí que surge o fragmentado. E nesses fragmentos, assim, é até uma criação de personagens que a gente faz. Por exemplo, o eu do trabalho, que é assim, assado, que é extremamente mais pontual. O eu do final de semana, que é... Aí a gente entra naquela discussão do filme do Máscara. Sim. As máscaras que nós colocamos são os nossos eus ideais. A gente escolhe qual que a gente usa em determinada situação. Esse quadro ele também coloca em causa a dualidade que permeia os indivíduos. Essa dualidade seria a realidade versus a imagem, a luz versus a sombra, a imagem, o ser versus a aparência. E essa uma dualidade, ela é algo intrínseco nosso. Já que temos
Aqui ele fala, já que temos um ser cindido acima, o real, abaixo, a imagem, isso é, de um lado o que realmente somos e de outro aquilo que vemos, ou como nos vemos, ou como nos gostaríamos de ser vistos. Que aí a gente entra nas telas. O que a gente mostra é o que a gente gosta de fato, ou o que a gente acha que os outros vão gostar de verem a gente gostando. Qual personagem que dá mais likes? Personagem que dá mais likes. O que agrada mais o outro? Perfeito. Será que aquele café que foi postado, ele foi tomado quente ou frio? Aquele chimarrão de todo dia nas stories. Realmente. Com que objetivo que a gente faz algumas coisas assim? Aquele livro postado foi realmente lido? Aí já é uma autocrítica. Mas realmente, até a forma que nos dias atuais a gente, de certa forma, tem que se comportar. Por exemplo, a gente estava conversando outro dia, assim, por exemplo, os posts, os reels do Instagram. Né? Se a gente fazer um reels lá de mais de 1 minuto, ninguém vai ver, esquece. Então, digamos assim, nem vale a pena postar. Então, até quando que a gente tem que reduzir a nossa fala, o nosso discurso, a nossa eco, para se portar nesse ideal da sociedade atual? Será que vivemos atualmente uma sociedade de ecos? Isso daria um baita nome de livro da sociedade. Nossa. Realmente. Um repete o outro, que repete o outro, que repete o outro. E também encurtamentos, né? Porque se a gente posta algo muito extenso, as pessoas não leem. Também. E nessa questão da repetição, quanto que se constrói? Porque a eco não constrói discursos, ela repete discursos. Repete aquilo que é falado. Se a gente vê, né, a gente não trazendo uma realidade do TikTok no Instagram. Quanto conteúdo que o outro vê do outro, copia o roteiro, muda alguma coisinha ali. Quanto que a gente, de fato, constrói? Aquilo que a gente quer mostrar, por mais que seja ideal, quanto que daquilo que a gente colocou ali foi construído a partir da nossa percepção? Vamos ser um pouco mais polêmicos. ChatGPT. Perfeito. Já vem mastigado, né, o conteúdo. Faz um prompt bonitinho já. 1000 likes. Nem repetir, copiar e colar. Eco. Seria o ChatGPT o nosso eco? Ou nós somos o eco do ChatGPT? Eu penso mais desse lado. Talvez hoje não, mas... Já viu aquele filme lá da Idiocracia? Acho que a gente até conversou sobre ele. Qual? Idiocracia? Enredo. Não é. É um que é um... Enfim, resumindo, é um cara que foi preso, ficou acho que 500 anos, não sei quantos anos. E aí quando ele volta da prisão fazem os testes de QI com ele. E ele é simplesmente o cara mais inteligente do planeta Terra. Sendo que na época, tipo 2020, 2050 que ele tava, né? Ele ia ser preso. Ele era tipo um cara normal. Mas a sociedade ficou tão dependente da tecnologia e Foi emburrecendo. foi emburrecendo. Estamos emburrecendo. Esse é um ponto interessante de trazer com as tecnologias. Claro, não podemos ser hipócritas e dizer, não, é só coisas ruins. Sim. Tecnologia que é o vilão. Tecnologia mata. Não, mas ela prejudica. Tem... Agora qual desses artigos? Acho que foi o último que eu li. Que eu achei muito interessante, que ele trouxe uma pesquisa de 2015, ou seja, 10 anos atrás, a gente está em 2025, né? 10 anos atrás, de uma mulher chamada Tatiana Cavalcante. E ela faz uma crítica às mídias sociais, abre aspas. É a vontade intensa de estar sempre conectado. O internauta fica cada vez mais tempo na internet e, quando fica sem, aparecem sintomas como ansiedade, irritação, impaciência e depressão. A pessoa deixa de fazer outras atividades de lazer e responsabilidades para estar presente no mundo virtual. Essa atitude persiste, apesar de prejuízos evidentes como queda da produtividade no trabalho, piora nas relações interpessoais e má alimentação. Muitas vezes a pessoa já tentou ficar menos tempo na internet, mas não conseguiu. Ocorrem alterações neurais no cérebro que são semelhantes às que ocorrem com dependentes químicos. Eu puxei até uma seta aqui, porque isso me fez pensar tanto, porque eu fiquei muito presa no fato de esse trabalho ter sido publicado em 2015. Sim, antes da pandemia, tá? Antes da pandemia. E aí eu pensei, enquanto eu lia, como a normalização do acesso às redes e streamings à população infantil pode alterar significativamente a sociedade e a cultura das próximas gerações. E a gente tá numa realidade agora, imagina, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, em 2035, como estarão os nossos jovens adultos? Que mundo estamos deixando para os nossos filhos? Sim. Eu acho que foi isso, essa foi a minha linha de pensamento. O que a gente está deixando para as próximas gerações? Sabe que isso me faz pensar, assim, conectando com a ideia do ChatGPT, daquele filme O Her, que a gente fez o psico. Muito bom. Hoje em dia o ChatGPT já está se comunicando, ele já está vendo o ambiente, já tá quase nesse mesmo patamar. Já. Sim. A inteligência artificial está quase virando um... Interessantíssimo trazer Her, porque quando ele se depara com o fato de que ela não tinha apenas as trocas com ele, única e exclusivamente, o surto do homem. Que ele não era o único desejado. Exato. Não, e o número que ela dá pra ele de quantas pessoas ela estava falando ao mesmo tempo que eles estavam tendo essa conversa. Ele achava que era o único, que era o primeiro, que era o...
Tocou num vazio, tocou numa falta imensa ali. O fato de não conseguir se relacionar com a mulher, mesmo que ela fingisse ser essa inteligência artificial, também fala muito. Que não é algo do contato que ele queria, embora ele pensasse que queria. Foi algo tão idealizado que quando veio pro real, houve uma quebra. Sim, quase como se tivesse, não é a palavra, tá? Por causa que vão criticar, um surto nessa situação. Sim, ele sentia, inclusive, como se fosse uma traição emocional, com uma inteligência artificial, ou seja, não emocional. Mas pra ele era, né? Pra ele era o grande outro ali. É como se tivesse quebrado aquele espelho, que não poderia mais se ver a partir desse olhar. Porque foi um rompimento, como se fosse um divórcio eterno, né? Sim. Foi um luto, né? O que ele sofre no final do filme. Um luto que eu falo do pós-relacionamento amoroso, no caso. Sim. Já que a gente trouxe uma visão um pouco mais antiga, eu vou citar um autor aqui, o Christopher Lasch, que em 1979, antes de existir Facebook, qualquer coisa do tipo com a rede social, né, ele antecipou várias dessas dinâmicas das tecnologias digitais. Ele identifica mais na visão da patologia narcísica, de certa forma, caracterizada pela busca compulsiva de admiração e reconhecimento externo. Essa análise sociológica encontra ressonância nas elaborações lacanianas sobre a estrutura do narcisismo. Abre aspas. O sujeito contemporâneo, de 1979, permanece capturado na demanda de amor do outro, incapaz de aceder à dimensão desejante que caracteriza a posição subjetiva madura, que a gente fala nessa superação do narcisismo. Então, esse sujeito, a gente pode pegar uma obra de 1979, a gente pode pegar uma obra de 1400, é o mesmo sujeito, mas o meio que ele utiliza para chegar nesse narcisismo, nesse ideal, é diferente. Uhum. Fico pensando assim, como é que, por exemplo, no Império Romano, essa função existia do narcisismo primário? Patologicamente falando, assim. Porque, de certa forma, se a gente trazer para os dias de hoje, já está beirando ao patológico. Se não, já é um patológico. Já é um sintoma, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Mas, não sei, qual eram os ideais da época? Guerras? Guerreiros? Força bruta? Força física, também, talvez? Os triunfos, o arco do triunfo, quando o cara... Ele vira um deus. Tínhamos as arenas, né? Também. As Olimpíadas podiam ser uma forma de narcisismo. Ser reconhecido pelo imperador. Ser reconhecido pelo imperador. Aqui vive ou morre, né? Obviamente não entra tanto no narcisismo, mas é uma certa aprovação, né? Sim, o grande outro seria o imperador. Sim. O czar, não sei. Em toda a população, né? Por causa que se toda a população desse like, aí o imperador mesmo que não gostou do cara ali, ele mudava a opinião dele. Mas eu acho que nessa época era muito a estética sempre esteve presente, né? Sim. Porque antes mesmo de existirem academias, as pessoas já tinham... Platão mesmo, ele era Exato. Dizem, era falam atleta. as más línguas que quando ele não concordava com alguém, ele tirava a blusa. Se é verídico ou não estava lá pra dizer. Mas de certa forma, digamos assim, o que hoje a gente entende como digital influencer, já existiam outros influenciadores. Sim, mas que a gente repete. Essa é a questão. Influenciador de quê? De nada. Monetizamos nosso dia a dia. Sim. Isso é muito influenciado pelo próprio capitalismo. O consumo. Porque os influenciadores, eles recebem pra fazer uma propaganda. Pra vender. Pra vender. Eles vendem os seus dias, vamos dizer assim. Aqueles daily vlogs. Acho que eu já tô indo pra algo mais nichado do YouTube, né? Mas vlog no YouTube é uma coisa que, às vezes, eu me pego olhando. E quando eu me dou por conta, eu fiquei 30 minutos olhando o dia a dia de uma pessoa que eu não conheço. E pior, interagindo com a tela. Sim. Mas tu entra no aspecto de, tipo assim, quanto daquilo ali é influenciado pelo público, nesse sentido? Exato. É, tipo assim... O quanto daquele dia a dia é influenciado pra ser mostrado. Uhum. O quanto daquele dia é montado como um palco cinematográfico, vamos dizer assim, teatral. O quanto daquilo é real, o quanto daquilo é teatro, o quanto daquilo é idealizado por aquele criador. O que é real, de fato, nos meios que nós consumimos. É uma análise muito boa de se fazer. Tipo, existe um degrau de influenciador, digamos assim, que na verdade é influenciado. Uhum. Mas existe um grupo que realmente influencia, daria pra pensar assim, na nossa sociedade, que não é o grande público. Porque não é democrático que agora, por exemplo, o padrão é, sei lá, tomar chimarrão todo dia. Uhum. Todo influenciador tem que fazer. Alguém influencia de certa forma. Não é só o público, eu gosto disso. Eu acho que o influenciador é influenciado pelo seu público, mais do que ele influencia. No caso. Se a gente entrar naquele vídeo da... Esqueci o nome dela. O que tu mandou? Da Virgínia? Da Virgínia. O desespero dela, que as pessoas acreditassem no que estava sendo dito sobre ela. Sim. E que ela perdesse eles. Como que ela trata o público também. Vocês são... Eu não lembro exatamente o termo, mas tipo assim, são tudo pra mim, se não me engano, acho que era isso. É, algo assim, vocês são minha família. E eu não duvido que ela ache realmente isso. Eu não duvido que ela morra de amores por eles. Porque é através deles que ela consegue se ver. 90% do dia dela é com essa tela, com esse grande outro digital. Com esse espelho. É aquilo que tu falou. O narcisista, ele precisa dos espelhos em volta dele, e esses espelhos são as outras pessoas. Uhum. Mas o que eu queria trazer, de tipo assim, sim, o influenciador ele é mais influenciado.
mas o que eu quero tentar fazer uma análise mais social é que tem influenciadores, realmente influenciadores, que colocam padrões de moda, de estética, de consumo, de comportamento. Porque não foi o público que falou assim, agora a academia é o... Todo mundo tem que, né, mostrar que tá na academia. Alguém começou com isso. Por que eu quero trazer isso? Por causa que socialmente, historicamente falando, sempre tiveram grandes influenciadores de comportamento, de tudo. Vamos trazer, já que você tem a questão do Império Romano, das arenas, enfim, imperadores que eles falavam assim, né, ter barba é algo bárbaro, é algo ruim, é algo vil. E aí, tanto que é um costume romano, e até adotado pela Igreja Católica, de estar com a barba limpa. Mas aí vem o imperador, 60 anos depois, todo barbudo, e falou assim, não, barba é sabedoria. E aí, o padrão de toda a sociedade romana, não, vamos deixar barba. Principalmente, e é algo que a gente vê na Grécia, por exemplo. Sim. Né, da questão da barba, do cuidado com a barba, da questão da representação da sabedoria também. Então, tipo assim, tivemos influenciadores históricos que determinaram padrões de consumo, de comportamento, de estética, do o que é bonito, o que é ideal e o que não é ideal. Uhum. Por que a academia hoje é um ideal? Porque é difícil. Porque é muito mais difícil tu ter um corpo padronizado do que ter... Vamos voltar um pouco. Antigamente os padrões de beleza eram diferentes. Porque o acesso à comida era difícil. Não era todo mundo que tinha um prato quente para comer. Uhum. Então, as gordinhas eram as mais desejadas. Atualmente se inverteu. O acesso à comida é muito fácil. Principalmente as que são muito gordurosas. Vamos dizer assim. Um público mais fragilizado economicamente vai comer um miojo, vai comer um nugget. Vai comer algo que é fabricado para consumo rápido, não natural. Uhum. Que vai fazer com que tenha uns quilinhos a mais na balança, no fim das contas. Então, esse ideal do corpo também mudou. De beleza, vamos dizer assim. E eu acho que a dificuldade é o que rege esse olhar da conquista. Até porque o ideal tem que ser inalcançável. Tem que ser inalcançável. Tem que ser difícil, pelo menos, de ser alcançado. Não, é sempre inalcançável.